Boa noite mais uma vez. Choveu, a gente sabe como é que é as coisas no interior, né? Cidade que muito produz, de dia falta água, de noite falta luz. Então choveu, a internet cai. Enfim, nós vamos estar gravando, depois a gente posta, enquanto mexe lá, se voltar, ok. Então, vamos iniciar com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar. Como o Papa estava em viagem essa semana, viagem apostólica ao Líbano, então o Papa não fez catequese. Eu vou ler o Ângelus, que o Papa faz no domingo, né? Então o Ângelus sempre ao meio-dia, uma pequena reflexão que o Papa faz a respeito do domingo. Então vamos ver o Ângelus do Papa deste domingo, do dia 7, segundo domingo do Advento, né? Domingo último. Praça São Pedro, segundo domingo do Advento, 7 de dezembro de 2025. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste segundo domingo do Advento anuncia-nos a vinda do reino de Deus. Antes de Jesus surge em cena o seu precursor, João Batista. Ele pregava no deserto da Judéia dizendo: convertei-vos porque porque está próximo o reino do céu. Mateus 3, 1. Na oração do Pai Nosso pedimos todos os dias: venha a nós o vosso reino. O próprio Jesus nos ensinou. E com esta invocação orientamo-nos para o novo que Deus tem reservado para nós, reconhecendo que o curso da história não é algo já determinado pelos poderosos deste mundo. Colocamos os nossos pensamentos e energias ao serviço de um Deus que vem reinar, não para nos dominar, mas para nos libertar. É um evangelho, uma verdadeira boa notícia que nos motiva e nos envolve. Certo, o tom do Batista é severo, mas o povo ouve-o porque, nas suas palavras, ouve ressoar o apelo de Deus para não brincar com a vida, para aproveitar o momento presente, para se preparar para o encontro com aquele que não julga com base nas aparências, mas nas obras e nas intenções do coração. O próprio João ficará surpreso com a forma como o reino de Deus se manifestará em Jesus Cristo, na mansidão e na misericórdia. O profeta Isaías compara-o a um rebento, uma imagem não de poder ou destruição, mas de nascimento e novidade. Sobre o rebento que brota de um tronco aparentemente morto, começa a soprar o Espírito Santo com os seus dons. Cada um de nós pode pensar numa surpresa semelhante que lhe aconteceu na vida. É uma experiência que a Igreja viveu no Concílio Vaticano II, que terminou há exatamente 60 anos. Uma experiência que se renova
quando caminhamos juntos em direção ao reino de Deus, todos ansiosos por acolhê-lo e servi-lo. Então, não só brotam realidades que pareciam fracas ou marginais, mas realiza-se o que humanamente se diria impossível. Com as imagens do profeta, o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o novilho e o leão comerão juntos e o menino os conduzirá. Irmãos e irmãs, como o mundo precisa desta esperança. Nada é impossível para Deus. Preparemo-nos para o seu reino, acolhamo-lo, o menino Jesus de Nazaré guiar-nos-á. Ele que se colocou nas nossas mãos, desde a noite do seu nascimento até a hora sombria da morte na cruz. Brilha sobre a nossa história como o sol nascente. Um novo dia começou. Despertemos e caminhemos na sua luz. Eis a espiritualidade do advento, tão luminosa e concreta. As luzes ao longo das ruas lembram-nos que cada um de nós pode ser uma pequena luz, se acolher Jesus, rebento de um mundo novo. Aprendamos a fazê-lo com Maria, nossa mãe, mulher da espera, confiante e da esperança. Voltou aí, Ana Laura? Não? Muito bem, então vamos seguir aqui. Então, quem está chegando a primeira vez, bem-vindo. Então, a dinâmica é, lemos o catecismo, a Bíblia, e vamos comentando. Então, material essencial para nós é o catecismo e a Bíblia. Quem, durante a exposição, tiver alguma pergunta, alguma contribuição, pode levantar a mão e aguarda o microfone chegar até você. Ok? Então, vamos voltar ao catecismo. Nós paramos no número 79. Então, vamos começar agora no 80. Parágrafo 80, amém ou misericórdia? Muito bem. Então, nós estamos falando, da tradição, que é um dos pilares da fé católica. Então, só para quem está chegando, a fé católica, ela se apoia num tripé. Então, três fundamentos que sustentam a nossa fé, que é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Magistério. Então, esses três pés, esses três fundamentos, do qual nós podemos tirar a fundamentação daquilo que a igreja crê, daquilo que a igreja reza no creio. Então, o creio, a oração do credo, do creio, é o resumo da nossa fé. E no catecismo nós estamos pegando, a primeira parte do catecismo é justamente, pega o creio e vai falando de cada parte. Creio, que é crer. Creio em Deus, quem é Deus? Pai, o que significa ser pai? E assim por diante. Então vai falando de cada uma dessas partes. Então, estamos aí em Cristo Jesus, a transmissão da revelação.
Então, Deus que se revela, né? Estamos falando do Deus que se revelou. Então, quem é Deus? Deus que se revela. E quais os modos em como Deus se revela, né? E um dos modos ordinários, nós podemos dizer assim, ou seja, normais, é pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição e pelo magistério que nós estamos vendo. Então, nós falamos aí no ponto 1, né, da tradição apostólica. Então, quem que transmitiu, quem foi os primeiros que transmitiu a fé recebida de Cristo? Os apóstolos, aqueles 12, aquela lista dos 12 que conviveram com Jesus mais de perto. Jesus escolheu os 12, escolheu os que ele quis, né? Não é critério humano, é critério divino, né? Não foi por capacidade humana, não foi por inteligência, pelo contrário, né? Mas foi por... A inteligência é o critério que ficou longe, não é? É justamente para mostrar que é Deus quem fala, não é? Ontem nós celebramos a Imaculada Conceição de Maria. Eu assisti um filme que tinha nessas plataformas aí, eu achei até um milagre, né? Essa plataforma que não é católica, tinha um filme lá de Santa Bernadette. Santa Bernadette foi quem Nossa Senhora apareceu em Lourdes, lá na França. Eu tive a graça de ir lá, né? Muito, muito belo. E em Lourdes, então, quando Nossa Senhora aparece para Santa Bernadette, que era uma menininha burrinha, era assim que chamavam ela, porque ela não sabia ler, não sabia escrever, ela fazia catequese, né? Não sabia responder as coisas direito. Então Nossa Senhora aparece para ela, justamente escolhe essa burrinha, né? Para não dizer assim, tá vendo? Ela é inteligente, ela maquinou as coisas, ela não entendia de nada. Perguntava se ela estava voada, ela era voada, né? Para dizer assim, então Nossa Senhora aparece para ela e revela. Aí, quando ela vai no padre, né, para dizer, ó, Nossa Senhora apareceu, pediu para eu vir aqui rezar, né, tantas vezes, mandou eu abrir lá um buraco no chão e lá nasceu, tem a nascente onde é a água de Lourdes, né, justamente, foi lá onde ela cavou no chão e ali brotou a água. Nossa Senhora mandou ela cavar, ela cavou e lá saiu a água, que hoje é a água que, né, acontecem muitos milagres. Então ela vai dizer ao padre tudo isso, e falou que queria construir uma capela lá no lugar. Aí o padre diz assim, fala para ela então dizer o nome dela, né, e que faça florescer lá, tinha um arbustozinho lá, para fazer florescer. Não era a época de flores, né? Então para florescer, para eu acreditar. E começam esses milagres. Aí Nossa Senhora diz o nome. Então ela fala que o padre pediu para falar o nome. Então Nossa Senhora diz, eu sou a Imaculada Conceição. Je suis l'Immaculée Conception, né, em francês. E aí ela vai e fala para o padre. Aí ele pergunta assim, como é que é? Padre, ela falou que esse é o nome. Onde você leu isso? Padre, é impossível, porque eu não sei ler. Né? Ela falou, eu não sei ler. Mas menina, me diga, foi isso mesmo? É essa? É. Então por quê? O que aconteceu? Quando Nossa Senhora aparece então a Santa Bernadette e diz que o nome dela é Imaculada Conceição, o dogma da Imaculada ainda não tinha sido aprovado, né, decretado. Então isso estava sendo estudado, né, todo na igreja, no Vaticano. E imagina, naquela época não tinha notícia igual a gente tem hoje, né, na internet, ainda que caiu, mas assim, não tinha internet, não tinha TV, para assim, saber que estava pensando. Mas ela era burrinha, ela nem sabia que você estava falando nisso. Então, para dizer, né, Nossa Senhora, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Então escolhe ela para dizer assim, e nem estava, né, justamente sabendo, né, quem era um padre, bispo, sabia que poderia estar estudando isso. Ela não saberia nunca que estava, né, estava estudando o dogma da Imaculada. Então Nossa Senhora aparece e diz, eu sou a Imaculada. Né? Então aí é que então vai se dar uma credibilidade para ela, porque ela não tinha humanamente, né, ela não tinha capacidade de saber daquilo. Né? Humanamente, porque ela não sabia ler, não sabia escrever, então não tinha como ela ter lido aquilo, né,
e não tinha acesso à internet, às informações como a gente tem hoje, né? Então, justamente isso. Então, como os apóstolos, né? Então, Deus não escolhe os capacitados. É para a gente mostrar, não é humano isso, né? Justamente para dizer, não é humano, não é critério humano, é Deus que vai fazer as coisas acontecer. Então, não é por capacidade humana, né? Então, usei o exemplo de Santa Bernadette, porque ontem a gente celebrou a Imaculada, e foi justamente para Santa Bernadette que Nossa Senhora diz, eu sou a Imaculada, né? Agora, por exemplo, agora está a discussão na igreja sobre a corredentora, né? Sobre Maria ser corredentora. Está aí. Logo, logo vai aparecer Nossa Senhora falar que ela é corredentora para comprovar, né? Então é justamente isso. Mas, enfim, só um parênteses aqui para a gente entender, né? Então, quem foi que começou, né, foram os apóstolos, que não eram os melhores capacitados para dizer. Então, como Deus vai capacitando, né? Então, para dizer assim, bom, eles tinham capacidades de inventar, não. Eram tudo, né, bestinha também, digamos assim, pensando, claro, humanamente pensando, né? Para Deus quer os humildes mesmo, justamente, né? Deus quer os humildes, porque os humildes serão elevados, né? Por causa dele, não por causa de si, né? Não por causa de si. Então, justamente os primeiros que começam a anunciar o Evangelho, né? Que é a boa nova, que é a boa notícia, que o Papa disse hoje também aqui, né? No Ângelus. Nós não dependemos dos poderosos deste mundo, né? Dependemos da palavra de Deus, do Evangelho, né? Então nós devemos estar atentos, como João Batista nos falou domingo, né? Então vamos prestar atenção nas coisas, nos sinais, o Senhor já está chegando, né? Então vamos cuidar daquilo que é verdadeiramente de Deus, aquilo que verdadeiramente nos traz a felicidade, a salvação, a libertação. Não vamos esperar poderosos, né? Seja político, seja empresário, seja quem for, que vai nos salvar. É o Senhor, humilde, simples, pobre, que vem lá, né, no presépio que a gente vai contemplando durante esse tempo, né? Então é justamente isso. Então aqui são os apóstolos, né? São os apóstolos que Jesus escolhe por critérios que ele quis. É como vai dizer no Evangelho lá de Marcos. Escolheu os que ele quis. Então, também João vai dizer, não foste vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, né? Então, dizendo eu também como padre chamado a esse ministério, não sei por que o Senhor me chamou, né? Humanamente falando, não sei, mas Ele sabe, né? Ele sabe, Ele viu, né, que em mim teria algo, né, que Ele queria fazer, né? Então, para dizer assim, eu nem sempre fui de Deus, né? Então andei longe de Deus, mas Ele me quis, me chamou, pronto, né? Então eis-me aqui. Então ele capacita os que Ele chama. Então toda essa introdução, né, para a gente recapitular. Então vamos voltar ao 80. Então o segundo ponto agora, a relação entre tradição e Sagrada Escritura. Então qual é a relação entre a tradição e a Escritura? Lembra que a tradição é aquilo que foi falado, né? Transmitido oralmente. Nós vimos lá no ponto 76, para 76, a pregação apostólica, que foi de duas maneiras, não é? Oral e escrito. Então essa é a transmissão. Então qual é a relação entre elas duas? Então primeiro, há uma fonte comum. Leio aí, parágrafo 80. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes. Então, estão unidas e se comunicam. Pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Então, unidas e comunicantes, ou seja, estão unidas e conversam entre si, né? Então não é assim, uma fala uma coisa, outra fala outra. Então a Sagrada Escritura está dizendo de uma coisa, a Sagrada Tradição está dizendo de outra coisa distinta. Não, são distintas no modo de se transmitir, mas elas são unidas e se comunicam entre si, né? Se comunicam entre si. Então, unidas e comunicantes. E tendem para o mesmo fim, ou seja, está caminhando para a mesma direção.
então, que é justamente a graça de Deus. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus lá em Mateus 28, 20, no finalzinho do Evangelho de Mateus, vai dizer: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Como é então que Jesus... Então, a tradição e a Sagrada Escritura, na igreja, é um modo de tornar presente isso, de se realizar isso, né? Cristo presente no meio de nós até o fim. Então, tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na igreja esse mistério de Cristo, da presença de Cristo. Então, que se atualiza, né, a cada dia e se renova. Entendido aqui? Então, a relação entre as duas estão unidas, comunicantes, e tendem para o mesmo fim e fazem com que, né, se torne presente essa verdade que Jesus diz que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, né? Então é uma fonte comum. Depois, duas modalidades distintas de transmissão. Então, tem uma fonte comum, mas são modalidades distintas de se transmitir. Então, 81. Então, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. Então, o que é a Sagrada Escritura? O que está escrito. O que foi escrito por moção do Espírito Santo. Isso é a Sagrada Escritura, é uma das modalidades. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, quando Jesus disse lá, juntou os seus discípulos: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho, pregai o Evangelho. Aqui é justamente isso. Jesus não disse: ide por todo mundo e escrevei livros. Não falou isso, né? Escrevei para os povos. Porque também naquela época nem todo mundo sabia escrever, e ler e escrever, né? Então não adiantaria. Isso foi surgindo depois. Então, primeiro veio justamente a transmissão oral. Então a Sagrada Tradição é que aquilo que é transmitido integralmente por aqueles que ouviram de Jesus, do próprio Jesus, né, os primeiros apóstolos. Ouviram diretamente de Jesus e transmitiram aquilo que ouviram. E aí então, na pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Foi justamente para isso, né, que Jesus enviou, né, enviou a pregar em primeiro lugar. Então, essas duas modalidades distintas. 82. Daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Então a igreja interpreta as coisas não é só na Bíblia, não é só na Sagrada, naquilo que está escrito, né, que nós já falamos, né? Então aquela pergunta, né, vou falar de novo, se vocês gravarem, se tentar gravar na testa, né? Aonde que está na Bíblia para eu acreditar? Aí alguém pergunta: mas isso aí que vocês creem na igreja católica não está na Bíblia. Aí você pergunta para a pessoa: então onde é que está na Bíblia escrito que precisa estar na Bíblia para eu acreditar? Não vai estar na Bíblia escrito isso, né? A Bíblia não está escrito que precisa estar na Bíblia para eu acreditar. Então aí já quebra qualquer argumento, né? Então, a igreja, o que a igreja ensina, que a igreja, né, ela, como diz aqui, faz a reflexão da interpretação, né, da revelação, não vem, né, só da Sagrada Escritura, né, porque não é a única fonte, né? Ela é uma posterior, nós vamos ver, vai dizer aqui, né? Ela não é a única fonte. Então não é, como diz, né, alguns protestantes, só a Escritura, né? Só a Escritura, só a Bíblia. Não é só a Bíblia. Lênis aí pergunta.
Padre, só passa um pouquinho para a gente, por favor, qual que é o sentido da palavra pregação? Porque eu irei pregar. Qual que é o contexto dessa palavra, pregação? Então, pregar vem de pregare, predicare, né? Que é falar, né? Pregar é falar. Só que aqui no contexto bíblico, né, eu vou falar a respeito da revelação, né, das coisas do Evangelho, das coisas de Cristo, né? Então isso é uma pregação. Então, hoje em dia, né, quando se fala em pregação, está mais relacionado à fé, né? Coisas da fé, coisas religiosas, né? Porque é um modo de falar das coisas de Deus. Então, pregação vem daí, né? Predicar é falar, né? Usar a prédica, usar a palavra, né? Então, o recurso de usar a palavra. Então, só que no contexto aqui é justamente das coisas, né, de Deus, religiosas, né? Então, mais antigamente, né, a palavra pregação não era só relacionado à fé, né? Eram outros modos, né? Então, quando se fala aqui, né, da pregação, é justamente esse modo, é como se fala, né, de transmitir através, eu estou transmitindo através da palavra, não transmitindo, aqui é transmitido através da escrita, né, que está escrito, aí a pessoa lê, ela tem acesso pela leitura que está escrito, e aí a pregação vai ter acesso pela fala, não por algo escrito, né? Então é um modo de transmitir, no caso, a palavra de Deus, né? A revelação. Entendeu? Então, de novo aí. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo e pelo Espírito Santo aos apóstolos para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, né, na sua fala, fielmente a conservem, exponham e difundam. Tem que conservar aquilo que foi dito, expor e difundir, ou seja, explicar e difundir para mais pessoas, até os confins, né? A toda criatura, como disse Jesus, né? Então, das duas coisas, resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, Jesus confiou a quem vos ouve, dizendo aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então Jesus está dizendo: vocês têm a autoridade de falar em meu nome. Então, justamente está aqui, né? Então, a igreja foi confiada a transmissão e a interpretação. Ou seja, dizer e interpretar. Por isso que a gente não pode interpretar a Bíblia, a Sagrada Escritura, fora da igreja. Alguém assim, eu entendi isso. Tá, mas você entendeu a partir de quê? De onde você tirou esse entendimento? Não, eu refleti sozinho. Não, sozinho a gente não chega à verdade. A gente precisa da igreja para chegar à verdade. Porque foi a igreja que foi confiada. Estão entendendo? Claro, Deus pode revelar diretamente a nós? Pode, mas Ele não quis fazer isso. Ele não quis. Não é porque Deus não pode, é porque Ele não quis. Ele não quis. Se tem alguém aí que fala diretamente com Deus, procure, porque eu não conheço. Não sei os santos, alguns santos a quem Jesus apareceu, mas nós já ouvimos lá atrás. Não foi para revelar algo novo, né? Não existe mais revelação nova. Existe um aspecto, quando Jesus ou Nossa Senhora aparece, né, são as aparições particulares, revelações particulares, não é para revelar algo novo, mas para enfatizar algo que já foi revelado, né? Então, para dizer, Deus tem o poder, nós rezamos, Deus todo poderoso, tem todo o poder de fazer o que Ele quiser, mas Ele escolheu fazer desse jeito, escolheu deixar a igreja, os seus apóstolos, para interpretar. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Foi Deus quem disse, está aqui. Então, quem crê na Escritura, então tá bom, para quem crê só na Escritura, então está escrito isso, né? Para quem acredita só no que está escrito, não está escrito isso. Então pronto, se está escrito que é a igreja que tem o poder disso, então o que a igreja disser, ainda que não esteja escrito, mas Deus deu esse poder, Deus deu
essa autoridade, então a igreja tem o poder de interpretar. Pronto. Jesus prometeu a assistência do Espírito Santo para isso. Não vos preocupeis com o que ireis falar. O Espírito Santo irá conduzir vocês. O Paráclito, o defensor, vos colocará palavras acertadas em sua boca. Aqui, Deus prometeu. O poder do inferno não prevalecerá contra essa igreja. Então, Jesus prometeu. Então, está escrito. Para quem quer o que está escrito, então, isso está escrito, né? Mas, então, não é só o que está escrito, né? Não é só o que está escrito que fundamenta a nossa fé, porque seria pouca coisa, né? Porque o que está escrito, não está escrito tudo. Vamos pegar a Bíblia aí, para vocês verem, né? Nem tudo foi escrito. Lá em João, Evangelho de João. Lá no final do Evangelho de João. Pode pegar lá no final. Os últimos versículos. Capítulo 21, versículo 24. Amém, misericórdia? Então, o que diz lá? Ó? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. Então, quem que escreveu isso? João, o apóstolo João, né, que era o discípulo mais novo, que foi o último a morrer. Né, o último a morrer. Ele diz assim, este é o discípulo que dá testemunho, ele, né, das coisas e as escreveu. Tudo isso que ele escreveu antes, você está dizendo, dá testemunho disso. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ora, presta atenção aqui, ó. Ora, Jesus fez ainda outras coisas. Do que está escrito aqui, Jesus ainda fez outras coisas. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Está vendo isso aqui? Então está escrito, de novo, para quem quer que está escrito, tá bom, está aqui. Então está escrito que nem tudo que Jesus fez está escrito. E se fosse escrever uma por uma, nem todos os livros do mundo iriam caber. Então como é que a gente tem que crer só no que está na Bíblia? Estão entendendo? Está escrito aqui que nem tudo está na Bíblia. Tem muitas outras coisas que Jesus fez e não está escrito. Então quem é que sabe? A igreja, os apóstolos que passou oralmente, que falou oralmente. Tem uma passagem agora que eu não vou saber qual é a passagem que diz, mas São Paulo vai dizer assim, ó, Jesus disse, é melhor dar do que receber. Não tem em outro lugar, não tem essa citação, nenhuma passagem da Escritura que diz lá que Jesus falou isso, não tem, mas São Paulo diz que Jesus disse isso, entendeu? Ele disse, é melhor dar do que receber. Pode procurar na Bíblia, não vai ter nos evangelhos Jesus falando isso, mas São Paulo diz que Jesus disse isso. Então para dizer, é isso aqui, ó, final aqui do Evangelho de João, nem tudo que Jesus fez está escrito, se fosse escrever não caberia. Então isso aqui tem que estar gravado, né? Está gravado na testa de vocês, né? Para quem vir perguntar, onde é que está na Bíblia isso que você escreveu? Meu filho, nem tudo está na Bíblia, nem tudo que Jesus fez e falou está na Bíblia. Então quem sabe disso? A igreja apostólica, a igreja católica, apostólica, romana, que é aquela que Jesus fundou e deixou Pedro como chefe, que hoje é o nosso Papa, né? O Papa Leão XIV. Então está aqui, né? Então a Bíblia não é a única fonte, né? Não é a única fonte da nossa fé, senão vai ficar raso, né? É uma coisa só, não é. Então para a gente entender, não cair nessas falácias, né? Mas para isso nós precisamos aprender a ler a Bíblia, né? Precisamos ler a Bíblia. Não sei se foi anteontem, o Padre Arpoim falou na homilia, né? A Bíblia explica a Bíblia, né? Explica a Bíblia. Não precisa saber ler. Se eu não sei ler, aí alguém pega lá um versículo isolado e me diz, ó, tá vendo? Está escrito isso. Aí você fica, é verdade, agora o que eu falo, né? Não é assim, então precisa conhecer para poder justamente entender e saber explicar, como São Pedro vai dizer, estais sempre prontos a dar razão da vossa fé, ou seja, saber explicar a sua fé.
Então por que você vem à igreja todo dia? Por que você reza a missa? Por que você reza o texto? Por que você reza a Ave Maria? Eu preciso saber o porquê. O cara não precisa fazer teologia, mas eu tenho que saber o mínimo do porquê eu faço isso. Não, eu faço é porque o padre diz que tem que fazer, minha mãe disse que eu tenho que fazer, meu avô disse que eu tenho que fazer. Não, ainda que eles sim, diz que tem que fazer, mas por que eu faço? Não é só porque ele diz, né? Aquela pergunta de Jesus aos discípulos: quem dizem que eu sou por aí? Ele vai falar as opiniões de várias pessoas, mas depois pergunta: e vocês? E vocês? Quem diz que eu sou? Então tem que ter a resposta pessoal. Então eu só vou saber dar a resposta pessoal se eu faço a experiência. Não fico só escutando dos outros. Eu faço a minha experiência. Então aqui que está. Então não é. Então por que eu creio nisso? Porque eu sei, eu tenho convicção disso. Entendido aí? Então vocês nunca mais vão ficar sem resposta quando alguém, né, diz assim: onde é que está na Bíblia isso? Final do Evangelho de João, facinho, tá bom, pega aí. Nem precisa, você pode pedir a Bíblia deles, me dá a sua Bíblia aí, que está lá do meu jeito, tá? Não dizer assim, está aí na Bíblia suas, não. Dá aí a sua Bíblia, deixa eu pegar aqui, João, final do Evangelho de João, né, 21, 24, pronto, está aqui. Aí o que é que eles vão falar, né? Então não tem argumento, ok? Então daí resulta, né, que só a igreja tem a autoridade para interpretar, transmitir aquilo que Jesus confiou. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas, ambas, Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, tem que ser venerada, juntas, com igual sentimento de piedade e de reverência. Então, tá em pé de igualdade, né? A Escritura, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. E o magistério é justamente a igreja que interpreta, né? Através do Papa e dos bispos unidos ao Papa, que é justamente que interpreta e ensina, nos dá o verdadeiro significado do que está escrito e do que foi transmitido oralmente, né? Então, as duas coisas são distintas, são duas modalidades distintas de transmissão. Transmite a mesma coisa, a mensagem de Cristo para a nossa salvação, aquilo que foi revelado, uma de modo escrito e outra de modo falado. As duas transmitem, né, a mesma mensagem de Cristo. Entendido aí? Perguntas? Então prossigamos. Próximo ponto: tradição apostólica e tradições eclesiais. A tradição, aí com T maiúsculo, né, da qual aqui falamos, é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam através do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunham de um Novo Testamento escrito. Por exemplo, os primeiros apóstolos, eles pregaram com que? Né? Então, não tinha nada escrito, então, para a gente ter ideia. Então, eles não tinham uma fonte escrita, eles falavam daquilo que tinham escutado de Jesus. E o próprio Novo Testamento atesta, então, o processo da tradição viva, né? Então, justamente aí que está. Dela é preciso distinguir as tradições aí, com T minúsculo, né? As tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. O que essas tradições aí minúsculas? Ou seja, em cada região tinha um costume de se rezar de um certo modo, de se fazer, né, de um certo modo, né, algumas coisas na liturgia, assim por diante. Então, cada lugar, porque ainda não tinha nada escrito, não tinha nada ainda, né, redigido, então a partir, né, da vivência, da enculturação do lugar, de como se chegava ao Evangelho, então tinha as tradições, ou seja, um modo de se rezar. Então eram essas tradições, claro, a partir da vivência do Evangelho. Então constituem elas formas particulares sob, né, as quais a grande tradução recebe expressões
adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. É à luz da grande tradição, com T maiúsculo, que estas, com minúsculo, podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da igreja. Então, ou seja, em cada local ainda, né, não tinha estabelecido as coisas, não tinha ali um apóstolo que conduzia, assim por diante. Então, a partir da vivência, vai se gerando essas pequenas tradições. Mas depois, à luz da tradição, né, maior, aquilo ou se estabelecia, ou se modificava, ou até era abandonado, porque não condizia com o que depois se ia, então, entendendo de um todo, né? Então, para dizer assim, sim, às vezes surge alguma coisa num lugar ou outro particular, tá, aí vai se ver. Então, esse modo de se viver está de acordo com o todo, ou é só aqui? Então, não, então, mude isso e, né, se adapte àquilo que a igreja toda tem ensinado. Então, ao longo do século, ou seja, para dizer, por exemplo, nós temos a coroa do advento, né? A coroa do advento não está na igreja desde o início. Então, algum lugar começou a se fazer. Então, era só ali local. Você viu, o Pedro falou, né, nas outras, né? Era num local que surgiu. Mas depois aquilo, a igreja toda viu que era bom, que, né, ajudava a rezar, a transmitir aquilo, então a igreja toda incorporou. Então é nesse sentido aqui. Então era uma tradição minúscula, né? Então ela entra na tradição maiúscula e agora faz parte de toda a igreja, né? Então é um exemplo, né, disso. Então que se fala dessas pequenas tradições, que às vezes pode começar num lugar particular ali, numa igreja particular, ou seja, numa diocese particular, mas depois ela é alargada, né? Por exemplo, aqui agora nós temos a festa do Divino Pai Eterno, ela é local, né? A devoção do Pai Eterno, ela é local. Esses dias eu vi uma reportagem de que os padres estão pedindo ao Vaticano para se incorporar no missal essa festa litúrgica, né, do Divino Pai Eterno, porque ela não é uma festa litúrgica, né? Ou seja, ela não está, né, no missal, não está inserido, não tem no missal a festa do Divino Pai Eterno, né? Então, é uma devoção local que se faz aqui. Então, os padres de Trindade estão pedindo ao Vaticano para que seja inserido no calendário litúrgico, né? Ainda não é. Não quer dizer que é errado, mas está dizendo assim, é local. Está vivido, isso vai ser estudado, o Vaticano vai estudar isso e ver se cabe, né, colocar num calendário geral, para que naquela data, aí a igreja toda, de todo o mundo, celebre também o Divino Pai Eterno, né? Então tem aquela data específica. A Nossa Senhora Aparecida é nacional, é estabelecida nacional, né? Então a nossa padroeira está no missal, né? Está no missal, tem a solenidade, né? Então esse ano caiu no domingo, não foi? Esse ano caiu no domingo, mas quando não cai no domingo, sempre se celebra naquele dia a solenidade. Então é obrigatório, é solenidade, né? Então todas as igrejas do Brasil inteiro, né? Porque ela é a padroeira do Brasil, né? Então, agora a padroeira do Brasil. Então foi estabelecido pela igreja, né? A igreja estabeleceu, a igreja universal, né? O Vaticano estabeleceu que é a padroeira do Brasil. Então se entra no calendário litúrgico. Então é nesse sentido, né? Então, o Divino Pai Eterno é calendário arquidiocesano, né? Da nossa arquidiocese só. Então não é universal. Então como eu dizendo, está se estudando. Não quer dizer que é errado, né? Mas aqui é uma expressão de um local e aquilo pode ser incorporado. É o que está dizendo aqui esse último ponto. Sim. O conceito de liturgia também entra na tradição, sagrada tradição, porque antes não existia toda a organização litúrgica, ou já existia, ou a igreja entende que já existia essa organização litúrgica que está repassada aí para todas as igrejas de todo mundo. Sim, a liturgia também não é um termo exclusivo da religião, né? Liturgia é uma palavra que significa... Liturgia é um rito, né? Você pega... a gente escuta muito esses discursos lá do congresso, né? Então vai dizer assim, a liturgia do congresso é assim, se começa, tem um desenvolvimento e tem um fim, ou seja, ela tem uma organização. Isso é uma liturgia, isso se chama liturgia, né? Você sabe que tem um rito que tem início, meio e fim. Então isso se chama liturgia, né?
Tem uma organização. Isso você pode chamar de liturgia. Qual é a liturgia do futebol? Né? Começa com os dois times, eu nem sei, é 11 de cada lado? Eu nem sei se é isso mesmo? Eu não lembro mais. Com 11 de cada lado, um juiz no meio, 2 bandeirinhas, 2 técnicos, não sei quantos reserva. Então essa é a liturgia. Tá? Apita, começa o jogo. Tira para o ímpar, que vai sair com a bola. Se apita, começa 45 minutos do primeiro tempo, segundo minuto do segundo tempo, podendo ter acréscimo e prorrogação. Então essa é a liturgia do futebol. Essa é a liturgia do futebol, entendeu? Então isso se chama liturgia. Agora a liturgia da igreja, né, nos ritos católicos, ela vai também se desenvolvendo. Ela vai se desenvolvendo. De novo, nós temos várias liturgias. Qual é a nossa liturgia que nós celebramos? Qual que é? Uma paçoquinha agora para quem falar. Qual é a nossa liturgia? Qual liturgia que nós seguimos? Não é essa a resposta. Qual é a liturgia que nós celebramos? Não. Qual é o rito da liturgia que nós celebramos? Não. Não entendi. Apostólico? Não. E agora? Não. Qual é o rito da nossa liturgia? Qual é o rito da nossa liturgia? Não. Hã? Não. Ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nós celebramos a liturgia do rito romano. Rito romano, que segue Roma, onde está o Papa, né? Então, o nosso rito é romano. Só que dentro da Igreja Católica tem outros ritos. Tem um rito, por exemplo, depois eu posso trazer aqui o dado certinho, né? Não saber dizer agora, mas tem mais de 20 ritos. Por exemplo, tem o rito ambrosiano, tem o rito Ciro Malabar, esse que eu estou lembrando na cabeça aqui, né? Tem o rito, eu tenho uma amiga que é desse rito, eu esqueci o nome. Ah, Jesus. Fugiu aqui agora, mas enfim. Que significa, eles estão em comunhão, é a igreja católica do mesmo jeito, mas ele tem modos diferentes de celebrar. Na liturgia da missa tem alguma coisa diferente, né? Tá diferente, por exemplo, a língua, né? Estou tentando lembrar esse rito que no Brasil, aqui em Goiânia tem uma do rito. Oh, meu Deus do céu. Não, ortodoxa não. Não, é diferente. Não tá, só que ela está fora da comunhão, né? A ortodoxa, ela está fora da comunhão, é diferente. Essas que eu estou dizendo estão na comunhão. Estão na comunhão com a igreja, mas tem o seu rito próprio, né? Gente do céu, como é que foge? Não, tridentino não. Não é tridentino. O tridentino é o rito anterior ao concílio, né? Está em comunhão também, mas não é esse. Estou dizendo, porque o rito tridentino, ele não é o ordinário, é o extraordinário. Então o rito ordinário é o rito romano, né? É o rito romano que nós celebramos. Vou lembrar o nome da minha amiga aqui que eu vou lembrar. Sim. Não, calma aí. Essa é outra pergunta. Então o rito, né? Então tem vários ritos. Por exemplo, lá na Índia tem um rito próprio da Índia, né? Da igreja da Índia. Então eles têm alguns ritos. Esse eu estou tentando lembrar. Enfim, depois eu vou lembrar aqui. Esse que aqui até em Goiânia tem uma igreja que celebra nesse rito. Eles celebram a língua a língua síria, né? A língua síria. Eu tenho uma amiga que é síria, ela trabalha na embaixada lá da Síria, agora do Líbano, né?
do Líbano, é em árabe, não será a língua em árabe. E dentro da missa tem, por exemplo, na hora que o padre impõe as mãos, aqui no nosso rito romano, né? O padre impõe as mãos e invoca o Espírito Santo para que venha sobre as oferendas. Lá nesse rito, eles pegam o corporal e balançam, como se fosse o vento do Espírito Santo. Só para dizer uma coisa assim diferente que tem, né? Para vocês entenderem. Mas é a mesma coisa, está em comunhão, porque eles já seguem essa tradição, a igreja reconheceu, né? E eles, aí, esses ritos, eles têm, em Goiânia tem uma comunidade libanesa, né? Tem muitos libaneses em Goiânia. Então eles participam desse rito, né? Porque eles reconhecem, tem a tradição, tem a língua, então lá eles convivem isso. Como é que é? Sim, a leitura é a mesma, né? Do dia é a mesma coisa. Só muda essas coisas. Eles têm um rito próprio, né? Eles têm um rito próprio. Igreja indiana tem rito? Indiana? Tem? Não, tem padre da Índia, é diferente, mas não há, eles lá é rito romano. Não, lá é rito romano. Aqui no Brasil só tem essa que eu estou esquecendo o nome aqui agora, né? Mas eu vou lembrar. Né? Então, no Brasil só tem esse rito que se celebra, que não é o rito romano. Né? Então você vai. Hã? Não é bizantino, não. É outro. Hã? Não, tridentino não é rito, gente. Tridentino não é rito. Sim, é rito, mas não é nosso ordinário. Né? Mas, gente, como é que foge desse jeito? Tá, eu vou lembrar ainda. Então, o que nós estamos dizendo aqui, né? Porque está falando dessas tradições, né, menores. Então, a gente tem rito. O nosso rito é romano. É do jeito. Então, para a gente entender, nós celebramos como o Papa celebra. Então, é o rito romano. Então, nós somos da tradição romana. Nosso rito, qual é o rito da igreja de vocês? Romano. Né? Então, tem outros ritos que estão em comunhão com a igreja católica, esses que eu estou dizendo, são vários. Depois eu posso trazer aqui. Aqui nós temos o Padre Anish, alguns conhecem o Padre Anish, né? O Padre Anish, hoje ele é padre, ele é indiano, e ele é padre da nossa arquidiocese. Mas quando ele vai lá para a Índia, lá é outro rito, né? Então, lá é outro rito. De novo, em comunhão com a igreja católica, não é nada de anormal, mas só que eles têm as particularidades deles, né? Por causa da cultura, já, enfim, estabelecida a igreja reconhece. Então não tem nada de errado, só para dizer. Então, disso aqui. A pergunta, né? Qual é a igreja primeira, a romana ou a ortodoxa? A igreja ortodoxa, ela é uma separação, né? É um ramo que saiu da igreja católica. Nós já falamos disso, vamos falar depois, né? Só para relembrar. Então, a igreja ortodoxa foi uma cisão, um cisma, a gente chama de cisma, né? Uma separação de um grupo que não aceita o Papa como o superior geral da igreja. Então, para eles, o Papa, no caso o Papa Leão, é sucessor só de Pedro. Ele não é sucessor de todos os apóstolos. Então, para a igreja ortodoxa, e aí tem várias igrejas ortodoxas, em vários lugares, tem a igreja de Antioquia, a ortodoxa de Antioquia, tem a ortodoxa, por exemplo, da Rússia, que são diferentes. Então, cada um deles tem um patriarca. E cada patriarca para eles é como o Papa para nós, entendeu? Só que assim, não é todas as igrejas ortodoxas que têm o mesmo patriarca. Cada igreja ortodoxa de cada, por exemplo, justamente, né? Eles têm só que eles têm sucessão apostólica, é válida. Então, o problema único é não estar em comunhão, não aceitar o Papa como chefe geral. Então, tudo lá é válido. Todos os sacramentos são válidos. Não tem nada ilícito. É tudo válido. Só que não está em comunhão com o Papa. Não, mas parece, ela está separada. Ela é católica. Esse é o problema, né? É a igreja católica, é válido, tudo lá está válido. O problema tem o patriarca, chama patriarca, né? O patriarca que é um bispo, é os outros apóstolos.
Então, mas não é, para eles não é bobeira, né? Para eles não é bobeira, porque eles entendem que cada apóstolo, então você precisa entender o porquê, gente. Então você precisa entender o porquê. Claro, não deveria ser assim, mas precisa entender o porquê. Então, por que eles entendem? Bom, vamos lá. Santo André, São Filipe, então cada um dos apóstolos, para eles tem um sucessor específico. Jesus confiou a Pedro a igreja toda, mas para eles não, para eles cada apóstolo é chefe de uma igreja, e aí eles são a igreja ortodoxa, entendendo? E aí cada igreja ortodoxa, eu dou exemplo, em Antioquia, a igreja de Antioquia tem o seu patriarca, a igreja da Rússia, ortodoxa da Rússia, tem o seu patriarca, que para eles esse patriarca é sucessor de um dos apóstolos, por exemplo, Santo André, entendendo? Então é justamente isso. Então, eles estão em comunhão com toda a fé da igreja, mas para eles, não, o Papa, no caso do Papa Leão, não é o chefe geral da igreja, é isso que é o problema. Então, os papas vêm trabalhando para se voltar a essa unidade, então esse é o trabalho de se voltar. A gente entrou aqui um monte de coisa, por exemplo, em Goiânia tem uma igreja ortodoxa, que é de Antioquia. Então lá todos os sacramentos são válidos, mas nós romanos não podemos ir lá. Nós não podemos. Se a gente for, é ilícito. Praça das Mães. São Nicolau chama. Sim, é católica ortodoxa. Está fora da comunhão. Isso. Não está na unidade. Então, o que acontece? Muita gente vai lá para batizar e casar. Por quê? Porque não tem nenhuma exigência. Entendendo? Chega lá e faz. Aí depois, padre, eu batizei na igreja lá, São Nicolau. Não é válido. Quer dizer, é válido, mas é ilícito. Então, quando alguém é batizado lá, o que acontece? Aí tem que vir para a igreja católica. Não batiza de novo, gente, presta atenção, é válido, tudo é válido. É válido, presta atenção. Válido é válido, não volta atrás. É válido, mas não é lícito. Ou seja, não foi feito correto. Presta atenção, a gente precisa entender as palavras. A gente não entende as palavras. A gente não entende as palavras, né? Então uma coisa é válida. Agora não é, por exemplo, alguém fala em meu nome, pode ter falado a verdade, mas não tem minha autorização para falar. Então é ilícito, né? Não tem autorização para falar. Justamente, fez o batismo, fez o sacramento. É válido, porque lá eles têm sucessão apostólica. Os padres são bispos legítimos. Eles são legítimos, não são falsos, como as outras igrejas. São legítimos. Mas porque está fora da comunhão com o Papa, então são ilícitos. Então, nós católicos, apostólicos, romanos, não podemos celebrar nenhum sacramento lá. Não podemos. Porque nós temos a igreja, nós temos a nossa igreja. Então, por que eu vou lá? Então, quando alguém é batizado lá, então ele precisa vir para a igreja católica, confessar que foi, né, na igreja não lícita, e professa a fé publicamente diante da igreja aqui. Aqui ainda não aconteceu nenhum, mas na outra paróquia tinha os jovens fazendo catequese para crisma, e aí quando a gente ia pedir as certidões de batismo, aí vinha lá, São Nicolau, aí fazia justamente o juramento de profissão de fé, que estava agora aceitando a fé católica, então faz a fé pública, ela vem diante numa missa e vai professar a fé católica, na igreja católica apostólica romana, né? Então aí se registra agora o batismo dela na igreja, na nossa igreja, entendeu? Então foi válido, mas ela precisa agora dizer, não, agora eu estou nessa igreja, agora é a igreja católica mesmo, né? Professo, creio, mas é diferente, entendeu? Então eles não falam igreja romana, eles não falam romana, entendeu? Apostólica, mas não romana, entendeu? Eles não professam romana, é aí que tá. Então o credo deles é diferente. Ô padre, inclusive lá eu estava vendo, quem tem a igreja ortodoxa siríaca, negócio lá o padre pode casar. Sim, nós ortodoxos, na verdade o padre não pode casar. Na
verdade, o casado pode ser padre, é diferente, precisa entender as coisas, né? Não é assim. Se se tornou padre, ele não pode mais casar. Se tornou padre celibatário, vai continuar celibatário. Agora ele casa antes, o casado pode se tornar padre. É diferente, senão a gente, né, precisa entender as coisas. E lá, mas pra vocês terem ideia, para ser bispo não pode ser casado. Bispo é celibatário, né? Não precisa ter ideia. Enfim, muitas questões, né? Então assim, a gente precisa entender. Não, pode ser fora não, tem que ser dentro. Só voltando o rito que o senhor estava tentando lembrar, seria o caldeu? Não é o caldeu não. Não, deu branco. Pergunta aqui, a Sônia aqui. Passa o microfone. Microfone. Voltando aí no rito, a igreja que o padre Braulio celebrava, que rito era que acontecia? Porque então, eu gente, fui algumas vezes lá, mas eu não saí sem entender nada. Vamos entender, vamos esclarecer isso aqui, né? É rito tridentino. O que é o rito tridentino? Tridentino vem de Trento, né? Trento foi o último concílio antes do Vaticano II. O concílio, o que é um concílio? O concílio é quando a igreja toda se reúne para definir algumas coisas na igreja. Então, o último concílio que nós tivemos foi o Concílio Vaticano II. Aconteceu em 1960 ali, convocado pelo Papa São João XXIII. Que antes do Concílio Vaticano II, as nossas missas, o rito da missa se celebrava em latim, era tudo em latim. Depois do Vaticano II, passou a se celebrar na língua vernácula, ou seja, na língua de cada lugar. Então não era o latim, mas era universal. Toda missa, todo lugar que você fosse, era latim. Depois do Vaticano II, então se mudou, né? Não se eliminou o latim, mas se mudou para o ordinário, ou seja, que agora o comum é cada lugar celebrar na sua própria língua. No Brasil, o português, nos Estados Unidos, o inglês, no Japão, o japonês e assim por diante. Em cada país se celebrar na sua própria língua. Antes não, antes no mundo inteiro, qualquer país, era só em latim. Então depois do Vaticano II, então se muda para a língua vernácula. E aí o rito tridentino, porque o último concílio é de Trento, então né, vem daí de Trento, né, tridentino, justamente isso, era em latim. Então a igreja não aboliu o rito tridentino, ele ficou como extraordinário. O ordinário comum é o que nós celebramos hoje, na língua vernácula. Mas alguns padres podem celebrar, os que viveram antes do concílio, ou que aprenderam depois, pode se celebrar. Agora, muitos de nós não passamos por isso, né? Os mais velhos aí passou pela missa em latim, mas a maioria de nós não. Então a gente vai lá, vai ser diferente, né? Vai ser diferente, porque era um rito diferente. Comumente o povo fala, o padre virado de costas, mas não é virado de costas, acho que até o Pedro explicou um pouco, né? Porque antigamente, sempre o sacrário era no centro e o altar era colado na parede. Então o sacrário estava lá, então o padre ficava de frente para Cristo, como vocês estão de frente para Cristo. Então o padre celebrava a missa toda aqui, voltada, né, para Cristo. Era essa a questão. Depois do Vaticano II, não, então vamos voltar, né, para o povo. Então teve essas mudanças, é uma das mudanças, né? Então, para dizer, então o rito tridentino é isto, entendendo? É extraordinário, é alguém, um padre pode celebrar para um grupo específico que conhece o rito, que foi introduzido naquele rito, para justamente não ter, né, ficar estranheza, né? Por exemplo, quem aqui não conhece vai estranhar, não? É diferente, né? Então é diferente. Então as leituras em latim, é tudo em latim. Então, quem não sabe o latim, né? Assim, claro, é o rito da missa, não preciso entender, né? Então, assim, eu não preciso entender para ir lá, assim, no sentido, entender o que está lendo em latim, mas eu sei que é o rito,
vai acontecer a mesma coisa, tem a liturgia da palavra, tem a liturgia eucarística, a mesma coisa. Só que é diferente, a sequência, né, o modo de se fazer é diferente. Então é um rito extraordinário, é o que celebrava antes do concílio. Hoje o ordinário, né, é o que nós celebramos, né, como a gente celebra hoje, desse jeito. Então, assim, é algo específico para alguns grupos, né, não é para a igreja toda mais. Então, assim, não é um rito nesse sentido que eu estou dizendo dos outros, né? Então, é um rito da igreja que vinha antes e se mudou, mas que se pode celebrar, né? Então, é permitido celebrar para grupos específicos que é introduzido, quem quer conhecer, onde tem, né? Agora, o que a gente precisa entender? Aí há outros grupos que celebram em latim, que não vou entrar nisso, porque já está terminando, né? Não vou entrar, que é muita coisa para dizer, e aqui eu só peço que vocês tenham cuidado, na internet tem muita coisa, né? Há grupos que nós chamamos de sede vacantista, é outra coisa que, enfim, só vou jogar a bomba, depois vocês, né? Então, sede vacantista é a mesma coisa, vamos dizer, do protestante, né? Que não aceita o Papa, né? Eles não aceitam, porque para eles, então, depois que mudou a missa do latim para a língua vernácula de cada lugar, para eles, o Papa que mudou, do Papa que mudou, para eles o Papa não é legítimo, entendendo? Eles não aceitam que aquele Papa era legítimo. Então, para eles, o último Papa que foi legítimo foi o que ainda celebrava em latim. Depois, o Papa que mudaram, para eles não é Papa. Então isso se chama sede vacantismo. Significa que a sede Pedro, está sem Papa, está vacante. Ou seja, não tem Papa legítimo. Aí é a loucura, vocês imaginam, né? Então, a loucura, vocês imaginam. Então, há alguns grupos que pensam isso. É católico, se diz católico, né? E não aceita o Papa e querem rezar, né, do modo antigo, só daquele jeito. Para eles, só daquele jeito é válido. Esse é o problema. Então, para eles, é só daquele jeito que é válido. Então, cuidado, que às vezes na internet aparecem alguns grupos assim. Então, vou tomar cuidado, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem esse movimento aí. Só para a gente... internet é um mundo que entra tudo, né? Então, fiquemos aqui. Então, tem esses ritos, eu vou na semana que vem eu vou trazer esses ritos e vou lembrar qual é o rito, que agora me fugiu totalmente, né? Meu Deus do céu. Eu lembro, mas enfim. Para a gente entender. Então, que é tradições, sim, que é particular daquele lugar, como eu disse, esses lugares, você está em plena comunhão, né? A igreja achou por bem, fica ali porque já vive há muito tempo, né? Você já tem, né, muitos séculos, dos primeiros, imagina, né, das primeiras igrejas, a igreja grega, né? Então, reza ainda no grego e assim por diante, porque, né, eles estão em comunhão, mas tem uma particularidade, né, que não fere a comunhão e assim por diante. Então, é nesse sentido. Então, essas tradições com T minúsculo aí que se colocam. Ok? Então, vamos encerrar. Qual que cantou? Não estou lembrando. Regina Coeli, não, é em latim, né? Então, para dizer, para vocês entenderem, então, o latim não foi abolido, né? O latim não foi abolido, não foi abolido o latim. Provavelmente, às vezes a gente canta o Pai Nosso, né? Tem as orações da igreja é em latim, né? A igreja é em latim. Claro, você pode traduzir, mas não é abolido. O problema é que achar que foi abolido, não, né? Tem os extremos, achar que não pode mais nada em latim ou achar que só pode em latim. É esse o problema, entendeu? É esses extremos. Achar agora, não é só lá porque antes era em latim, mudou agora não vale. Né? Por favor, nem Jesus falou em latim. Não é? Jesus não falava em latim. Não era. Então não é isso. Então, enfim, aqui não dá para a gente entrar nessa seara agora que é muito grande. Vamos ficar no tema do catecismo. Eu vou trazer os ritos que são, né, católicos que tem na igreja e a gente vai vendo isso. Mas não é que é diferente. Né? Assim, não é que está fora, né? Dentro tem essas possibilidades e assim por diante. Amém? Então rezemos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Assinar aqui.